Esse ensinamento de Jesus não só te permite entrar no reino dos céus, como te ensina o real significado da vida. E é tão engraçado porque a gente não presta atenção nisso de forma tão intuitiva assim. Bom, prazer, meu nome é Nathalie, eu sou engenheira de produção e atualmente pós-graduanda em Neurociência, Mindfulness e Psicologia Positiva. E mais do que tudo isso, apaixonada por Jesus. E através de todo esse compilado de coisas, eu venho aqui para te ajudar a viver melhor, tá? Bom, eu não gosto de ficar me prolongando, então vamos direto à palavra e ao que a neurociência nos ajuda também a explicar. A palavra nos fala em Mateus, no capítulo 18, no verso 3, o seguinte: Depois disse: Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Bom, o contexto aqui é que os discípulos perguntam a Jesus como ser o maior, quem será o maior no reino dos céus. E é engraçado porque isso é uma pergunta muito adulta, é uma pergunta muito humana, né? Nós queremos ser grandes, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos os destaques. E a Bíblia vai na contramão disso, né? A Bíblia ela nos coloca numa posição em que menos é mais. Ela nos coloca numa posição em que não querer estar é estar no caminho de chegar. Profundo isso, né? Você não querer ser aquela pessoa grande é exatamente o que te faz chegar neste lugar. E não é diferente nessa fala que Jesus tem com seus discípulos. Quando Jesus ele fala sobre você ser como criança, você aprende algumas lições aqui que biblicamente te ajudam a chegar ao reino dos céus e ser o maior, tecnicamente, apesar de que a sua perspectiva muda se você começa a praticar isso. Mas também você aprende a ter uma vida melhor enquanto está aqui. Então você para de ter o foco só no reino dos céus. E aqui é onde entra a neurociência também, para te ajudar a viver uma vida cristã mais leve e desfrutar do processo. Bom, vamos lá. Um compilado de tudo isso. Primeira coisa que a criança tem e que Jesus nos ensina através de uma criança. A primeira coisa que a gente consegue perceber numa criança é a alegria que ela tem. A alegria de viver o hoje. A alegria de viver as pequenas coisas. A alegria de simplesmente estar existindo. Basta a criança abrir os olhos que ela já está feliz por simplesmente ver uma mãe descabelada, ou um pai descabelado, ou uma casa bagunçada. Ela não se importa com nada disso. Para ela, o simples fato de ver quem ela ama é motivo de alegria. O simples fato dela se levantar, conseguir ficar em pé, é um motivo de alegria. E nós, quando nos tornamos adultos, passamos a menosprezar cada uma dessas coisas. O respirar, as pessoas que amamos, onde moramos, o que fazemos, com quem convivemos, tudo isso passa a ser tão trivial que perde o real valor, que continua estando lá. Não é porque crescemos que os nossos pais não importam mais, ou que as pessoas que nós amamos não importam mais, ou que andar é menos válido, ou respirar é menos válido, porque a gente já anda há muito tempo. Mas nós passamos a agir desta forma. E Jesus, quando ele nos ensina que devemos ser como criança, nós precisamos dar valor a cada pequena coisa do nosso dia. Nós precisamos dar valor no simples respirar. Nós precisamos dar valor em tudo aquilo que nós somos e temos hoje. Se você der um controle remoto para uma criança, ela está feliz. Pelo simples fato de que ela vai descobrir algo novo naquele momento. E se você parar para pensar hoje, o que você permitiu viver de novo nesses 2 últimos dias da sua vida?
O que você se permitiu viver de novo no dia de hoje? O que você já agradeceu por ser ou ter ou estar no dia de hoje? Eu tenho certeza que muitos de nós já acordamos no automático, colocamos a roupa, saímos para trabalhar, começamos a arrumar a casa, pensamos nas contas e sempre projetamos a nossa alegria para o depois das tarefas concluídas. Quando a minha casa estiver limpa, estarei pleno e descansarei. Quando minha despensa estiver cheia, vou ficar tranquilo financeiramente, porque já fiz as compras. Quando entrar o salário na minha conta, vou ficar tranquila, porque eu vou pagar as minhas contas. Quando eu comprar e fizer novas contas, eu vou estar feliz, porque vou ter aquele bem. Ou seja, a gente projeta sempre essa felicidade, a gente projeta esse estado de felicidade para o depois que nunca chega. Para o depois que não estará lá. Existe uma outra palavra na Bíblia que fala sobre um empresário fazendeiro, a gente pode falar assim, que tinha uma grande fazenda e tudo aquilo que ele plantou deu tanto fruto que ele não tinha nem onde guardar tudo aquilo. Então ele fala, eu vou aumentar aqui o meu armazém, porque assim eu vou ter muito e não vou ter com o que me preocupar depois. E Jesus, quando conta essa história, ele fala, que tolo, porque mal ele sabe que a alma dele será requerida. Ou seja, ele está fazendo planos de estar tranquilo daqui a pouco, sendo que ele não vai viver para aquele daqui a pouco que ele está projetando. E aonde entra a neurociência nessa parte da história? Existe um estado que a gente chama de estado de flow, o estado autotélico. Que nome estranho. Autotélico nada mais é do que você encontrar satisfação na atividade em si e não no final dela. É você se sentir feliz por estar estudando e não por projetar a formação futura. É você estar feliz por estar se tornando algo e não projetar essa felicidade para o depois de ser algo. Então, no meu caso, eu estou do lado do meu teclado e tenho um violão aqui atrás. O violão está, por enquanto, de férias. Estou me dedicando mais ao teclado. Para quem toca, a satisfação é em cada som que você faz diferente, que você aprende. Por muito tempo, muitos músicos se cobram por não tocar perfeito ou não saber alguma técnica. Eu fiz isso. Eu não sabia muitos acordes, eu não sabia as escalas, eu não sabia os campos harmônicos. E aí eu me cobrava para que eu pudesse finalmente tocar de ouvido, para que eu finalmente conseguisse tocar uma música X que eu comparei, olha só, comparei com uma outra pessoa que já toca muito. Então eu me sentia frustrada porque aquilo não entrava na minha cabeça da forma que eu queria, na velocidade que eu queria. E aí eu comecei a me frustrar. E sabe qual é a consequência da frustração? A paralisação. Toda vez que você se compara, você se frustra. E quando você se frustra, você paralisa o processo. E isso vai contra aquilo que Jesus está nos ensinando, inclusive nessa palavra da criança. A criança, veja, ela não tem medo de se levantar e de bambear. Porque naquele momento ela não está se comparando com o adulto que já corre. Senão ela não anda. Se ela parar e falar, caramba, eu tô aqui bambeando, parecendo um bobo, não mal consigo soltar a minha mãozinha do sofá. E olha só meu pai e minha mãe já correndo ali. Eles já sabem fazer bem melhor do que eu. Se todos nós tivéssemos essa programação de fábrica, concorda comigo que ninguém ia andar? Porque sempre haveria alguém ou que bambeia melhor ou que anda muito mais bonito do que a gente. Mas quando a gente não se compara, mas a gente desfruta do momento em que descobrimos que podemos soltar do sofá e
e dar 2 passos antes de cair, e nos alegramos com isso, de fato estamos no trajeto para a caminhada. Estamos no trajeto para chegar no andar. E é tão maluco isso. Por isso que eu te disse no começo desse vídeo, Jesus ele nos ensina aqui nessa palavra não só a entrar no reino dos céus, mas ele nos ensina a viver de verdade. Caminhando para frente, além da criança se alegrar, além da criança descobrir e desfrutar do dia a dia, a criança convive. Ela convive com outras crianças, ela tem comunhão com outras crianças e isso é satisfatório para ela. E Deus é tão sábio quando nos criou que manteve esse código em nós para que nós possamos conviver com outras pessoas. E é tão poderoso a convivência que a convivência promove a neuroplasticidade. Uma outra palavrinha da neurociência para você. A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que o seu cérebro tem de mudar algumas estruturas e se renovar. Até o início até 1990 aproximadamente, a ciência ainda acreditava que você nascia e você crescia até certo ponto e acabou, você não aprende mais nada, seu cérebro não muda mais e é isso, tá formado, não tem como mudar. Mas com o tempo entendeu-se que não, o nosso cérebro ele tem essa neuroplasticidade e existem alguns gatilhos que ajudam a promover essa neuroplasticidade. Então, quando você aprende, quando você se move, quando você convive, você promove a neuroplasticidade, você melhora o seu cérebro, você muda ele, você transforma a configuração do seu cérebro. É como se você pudesse fazer uma atualização do seu Android sempre que quisesse, ou do iOS. É como se você sempre tivesse uma atualização disponível, desde que você coloque as coisas certas ali. E quais são essas coisas certas? O movimento, o aprendizado, a convivência com outras pessoas, a alimentação e o descanso. E agora, trazendo da neurociência para a palavra de Deus, o que mais o Senhor nos ensina e que as crianças fazem? Elas se alimentam e elas dormem. É engraçado porque com o tempo, conforme crescemos, a nossa curva de sono vai diminuindo. Se fôssemos viver uma vida ideal, dormiríamos aí por volta de 8 a 9 horas, aproximadamente. De 7 a 9 horas seria o ideal, na verdade, para dormirmos. Considerando as mulheres, tá, gente? Me incluo nisso. E não dormimos nem 5. 4 talvez, e assim, isso num sono bom, muitas das vezes. O que estamos fazendo com a nossa vida? E é engraçado que tudo isso se conecta. Nós dormimos menos porque confiamos menos no Senhor. Por que confiamos menos no Senhor? Porque não acreditamos que podemos ter uma vida melhor do que essa em que vivemos praticamente escravizados, trabalhando exaustivamente, sem descanso, estragando os nossos cérebros com informações, com cobranças, com decepções, com coisas que queremos e não precisamos. Entramos num ciclo em que queremos mais e trabalhamos mais e descansamos menos e queremos ficar menos perto das pessoas que amamos para ter mais dinheiro com a desculpa de oferecer o melhor para aquelas pessoas que amamos. Então veja, entenda, a criança, ela valoriza a presença, ela valoriza o estar, ela valoriza o momento atual, ela valoriza aquilo que não se compra na prateleira. O brinquedo ela pode até gostar, o controle ela pode até gostar, mas para uma criança, principalmente para um bebê,
A diferença entre uma calculadora, um controle ou um brinquedo da Fisher-Price é zero. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é isso. Mas a diferença entre o brinquedo estar e a mãe e o pai não estar, ela sabe muito bem. Isso ela sabe muito bem. O que é mais valioso para ela. Como temos vivido os nossos dias? Aqui entra um questionamento para que nós possamos fazer melhores escolhas para as nossas vidas. Para que possamos, de fato, viver um caminho que vai valer a pena viver. Porque o final dessa estrada é a morte. Isso a gente já sabe. A morte física. O final dessa estrada é não estarmos mais aqui para termos nada disso que trabalhamos para ter. O que nos resta no final da vida, o que nos resta quando a morte chegar, é o que vem depois da morte. O que vem depois da morte, para aqueles que aceitam ser como crianças, é a vida eterna, é o reino dos céus, é a presença de Deus. Em outros capítulos de Mateus, se a gente chegar a Mateus capítulo 6, ele vai nos dizer isso também. Mateus capítulo 6 nos diz o seguinte: Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Veja que nós vivemos hoje para acumular tesouros nessa terra, nos distanciamos do céu, deixamos de ser como crianças. Para onde estamos indo, afinal? Não vivemos bem uma vida aqui e não construímos uma vida futura no reino dos céus. Que destino é esse que estamos traçando? Será que está valendo a pena? Entra um questionamento. Preocupe-se em se tornar aquilo que Deus te preparou para ser. Talvez alguém esteja pensando, mas eu tenho livre-arbítrio. Sim, você tem o livre-arbítrio e você pode fazer o que você achar melhor para você. Mas a diferença é, se eu tenho um teclado que foi projetado para tocar, não vai adiantar eu colocar uma panela de pressão para cozinhar, porque ele não vai funcionar. Parece ridículo pensar nisso. O teclado não foi projetado para fazer comida. O teclado foi projetado para tocar. Ele não foi projetado para cantar sozinho. Ele foi projetado para ser tocado, para que alguém toque. Assim é você. Fazer aquilo que você não foi criado para fazer é como querer ser um teclado que vai cozinhar feijão. Não vai funcionar. Você vai constantemente se frustrar. Não vai chegar a lugar nenhum. E ao final da vida, vai pensar, por que é que eu não fiz diferente? Então veja, existe uma vida melhor do que o que você vive hoje, desde que você esteja disposto a vivê-la. Que tal fazer isso hoje? Que tal transformar o impossível em algo real? E eu paro por aqui. Que Deus te abençoe. Se essa palavra, se todo esse contexto tocou na sua vida de alguma forma,
e você considera isso importante para alguém também, compartilhe esse vídeo. E se você quer assistir outras e outras mensagens que virão, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixe o seu like. Que Deus te abençoe.